Pastor, eu vou ser muito sincero com o senhor. Eu costumo dizer que eu já fiz de quase tudo na igreja, né? Eu iniciei aprendendo a tocar bateria, aí tocava bateria, aí tocava bateria muito alto no Guanabara. E as pessoas pediram pra parar, não, pelo amor de Deus, dá outra coisa pra esse menino fazer, tal. E aí eu cantava, Vaz. Eu gostava de cantar. Tem dia que eu ainda me arrisco ainda, não sei se o senhor lembra. Eu lembro. Tem dia que eu me canta arrisco. muito, viu? Ele tá sendo humilde aqui. Não, pelo amor de Deus. E tem dia que eu gostava muito de cantar em grupo e tal. E muitas pessoas contribuíram para esse desenvolvimento, né? Mas assim, Vaso, como eu disse pro senhor, nós tínhamos na época muito culto nos lares. E, gente, como desenvolve culto no lar? O culto no lar é algo extraordinário. Como desenvolve pessoas. E eu lembro que lá na casa da irmã Fádia, nossa, muitos anos isso, me deram oportunidade para pregar. E aí eu comecei a pregar, culto no lar. Aí eu ia na consagração de manhã, e aí eu, Alisson, Vanusa, e aí eles já estavam cansados de pregar, dá pro Thiago pregar. E aí fui pregando, e aí fui pegando gosto, Vaz. Fui pegando gosto do negócio, porque hoje, sem sombra de dúvida, pastor, é o que eu mais amo fazer na minha vida. É poder compartilhar algo de Jesus para alguém. E eu digo isso não só em altares, eu digo isso em momentos também. Hoje Deus tem me permitido viver momentos na minha empresa que eu consigo compartilhar algo de Deus assim, em um roda igual nós estamos agora. Sentar, poder conversar algo da Bíblia, e eu fico feliz, né? Porque eu fico muito feliz porque Deus tem me permitido que pessoas cheguem a mim e falem: ô Thiago, a pessoa lá na empresa, o pessoal que tá aí vai lembrar. Qual que é a palavra de hoje, benção? Chama todo mundo de benção, né? Qual que é a palavra de hoje, benção? Qual que é a palavra de hoje? E tipo assim, é algo que foi desenvolvendo, Vaso. Mas eu retribuo isso tudo ao Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que foi aperfeiçoando. A gente sabe que quando a gente inicia, e eu me considero um iniciante ainda, isso sem falsa modéstia, Deus sabe, eu me considero um iniciante, e a gente vai errando. E aí é o que eu falo pra você, existem pessoas próximas a você que vão te dando toques, vão avisando: filhão, segue por esse caminho, cuidado com o horário, faz assim, faz assado. Por isso que eu falo, igual o senhor disse aí, o senhor mesmo disse, quem vê o Thiago, o Thiago hoje ministra em alguns lugares e tal, mas não sabe de quantas pessoas pararam ele e falaram assim: filhão, vem cá, fica aqui, faz assim na próxima, vai para lá. E eu acredito o seguinte, eu conheço muitos da minha geração, pessoas que Deus tem propósito lindo na vida dele, tem coisas grandes para fazer através dele, mas são pessoas que têm dificuldade de ouvir. E o segredo não tá no falar. Você não cresce, gente. Gente, por favor, pegue isso daqui em nome de Jesus. Você não cresce quando você fala. Você cresce quando você ouve. Você não aprende quando você fala. Mas quando você ouve, aí você começa a sua evolução. E a minha esposa tá aqui, é uma verdadeira ajudadora. Porque eu falei: meu bem, o que você achou? Tem um entendimento? Não tem? Deu para entender o raciocínio ou não? Porque, sendo muito sincero, pastor, no início da nossa jornada, a gente quer que as coisas aconteçam, que a igreja vire, que o povo fale em língua estranha, que tem aquele reboliço. Mas e o entendimento da palavra? Né? Eu acredito muito no mover do Espírito Santo, mas no mover com entendimento. Porque quem tira a consciência das pessoas é o diabo. O Espírito não, o Espírito Santo te deixa consciente para você entender, porque eu acredito muito que é a palavra que muda, é a palavra que transforma. Então assim, foram pessoas que foram me dando toque, outros pregadores. Eu tive um pastor durante a minha caminhada que foi essencial na minha jornada, essencial, e eu não podia deixar de falar dele aqui hoje. Mandar um abraço para ele, meu pastor Tiago Oliveira. Hoje ele está no México. Tá no México com a família. Manda um abraço pro pastor Tiago, pastora Denise, pro Tito, pro Ben. Porque foi alguém, pastor, que me lapidou. Porque existem pessoas que estão só pra ouvir o que quer. E o pastor Tiago tinha dia que falar pra mim: não, hoje você não vai. Fica aqui.
Hoje você vai ter... Eu me lembro como se fosse hoje, a gente sabe que a gente que atende algumas igrejas, teve um janeiro que... Janeiro normalmente, né? Ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu passei pra ele umas 8, 9 datas, ele falou assim, ó, você vai nessa e nessa, as outras você pode cancelar. Você vai ficar aqui comigo, aqui no nosso janeiro profético da nossa casa. E naquele momento eu falei, meu, peraí, não tô entendendo. É a minha oportunidade. Pelo amor de Deus. Mas foi alguém que me ensinou muito nesse sentido, por quê? Porque ele estava me ensinando que andar debaixo da bênção da sua liderança é mais importante do que você ter 30, 40 agendas. Estar debaixo de uma liderança, de um pastoreio, é mais importante. Você vai ser muito mais abençoado. E quando a gente começa, quando a gente tá nesse fervor, tal, a gente quer atender uma, atender outra, atender uma, atender outra, atender uma, atender outra. E ele tava me ensinando, não, filho, fica aqui. Senta pra me ouvir um pouco. Domingo, era raro o domingo que podia sair com ele. Por quê? Porque ele tava me ensinando. E ele foi uma pessoa que me abriu... Eu não acredito em porta grande, porta pequena, tudo é privilégio para falar do Senhor. Mas a gente sabe, não adianta ser hipócrita, existem lugares, né? Sim. Que dão uma evidência maior. E ele foi a pessoa que me abriu as maiores portas. Então, tipo assim, eu tenho uma gratidão eterna por ele, pela casa dele, pela pastora Denise. Deus abençoe vocês. Hoje eles estão no México? Estou no México. Deus honrou o chefe. Eu não sei nem se eu posso falar aqui. Eu vou falar, irmão. Fale tudo. Se é brigar, ele manda mensagem no zap, ele briga depois. Mas Deus mudou a história dele. Aproveitando o ensejo, pastor, não é um assunto ainda, mas o pastor Thiago, ele virou vice-presidente da Coca-Cola, na parte de tecnologia. E é alguém que eu nunca vi ninguém semear tanto no reino de Deus quanto o pastor Thiago. Glória a Deus. Ele me ensinou muito também nessa parte. Então, assim, foram pessoas que... Está vendo que o Thiago não é o Thiago por si só. Não, primeiramente Deus, a vontade de Deus, as promessas que Deus me fez lá atrás, no Guanabara, mas foram pessoas que foram usadas para lapidar o raposo, cuidar do raposo, dizer pro raposo a hora de sentar para ouvir, a hora de ir lugares de ir, lugares de não ir, para você não se expor, tomar cuidado, blindar o raposo. Então, assim, eu acho que é importantíssimo. Se eu pudesse dar um conselho para os novos pregadores que estão surgindo por aí, eu sou novo ainda, né? Mas esteja sempre debaixo de uma liderança. Esteja sempre debaixo de um pastoreio, porque vai ser fundamental para você ter um ministério não de sucesso, porque eu não acredito em ministério de sucesso. Eu acredito em ministério de relevância. Um ministério com frutos. Um ministério marcado por obediência. E é nisso que eu acredito, pastor. Glória a Deus, glória a Deus.